Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do sono, né? O quanto nos é importante termos uma noite tranquila, termos um sono perfeito que nos dá um bem-estar físico e mental. Bom, primeiro quero dizer que tem algumas pessoas que têm alguns medo de dormir. Por exemplo, o medo do que pode acontecer durante o sono, o medo de passar mal durante o sono, ou por pesadelo, já teve pesadelo e não quer voltar a ter pesadelos, então fica com medo e aí não dorme. Ou porque tem medo de que aconteça alguma coisa, alguma emergência com algum ente querido, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e quer estar acordado, achando que vai ajudar essa pessoa se ela tiver uma emergência. Mas nós temos que pensar o seguinte: as coisas acontecem independente da nossa vontade. Independente. Então, independente de você estar acordado ou não, as coisas vão acontecer, porque não somos nós que controlamos as coisas. Então, a gente deve procurar descansar, ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa ajudar nossos entes queridos, né? Pai, mãe, irmãos. Então, a gente tem que estar bem para que possa ajudar, tá? Vou só relatar uma coisinha que aconteceu comigo. Ano passado, eu tive Covid e eu fiquei muito tempo internada, fiquei 60 dias internada. E nesses 60 dias eu não dormia, com medo de eles me entubarem. E nesses 60 dias, por 3 ou 4 vezes eu fui para UTI, e cada vez que eu ia para UTI eu ficava uma semana, ficava mal mesmo. E eu não dormia, com medo de que eles me entubassem e eu não voltasse da intubação. Mesmo porque eu vi pessoas morrerem do meu lado na extubação, então eu precisei de psicólogo para me ajudar, e ficou o trauma, né, a gente fica traumatizado mesmo, e o medo realmente é grande, mas a gente tem que aprender a conviver sem esse medo, tá. Então o sono ele é muito importante para nossa vida, ele é essencial para nossa vida. Ele regula nossos hormônios, nossa mente, ele regula nossa frequência respiratória, nossos pensamentos. Então, para entendermos um pouco mais como que o sono funciona e como ele nos auxilia para o nosso bem-estar físico e mental, vou só explicar uma coisinha. O sono, ele é dividido em 5 estágios. Isso quem diz são os cientistas, tá? Então, nesses estágios, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses estágios, tá? Então, no primeiro estágio, é o estado da vigília para o sono, onde começa a acontecer a diminuição de nossa atividade mental. No segundo estágio, acontece o sono propriamente dito, com a diminuição da força muscular, o movimento lento dos olhos, no vai e vem dos olhos, lento, e a temperatura corporal diminui e a nossa respiração também começa a ficar mais lenta. Já no terceiro e quarto estágio, acontece uma maior redução no processo da excitação encefálica, quer dizer, dos nossos pensamentos, diminui, e a frequência cardíaca e a temperatura também cai. A respiração continua lenta e os músculos relaxam. Toda essa passagem que vai do primeiro ao quarto estágio acontece em média de 30 minutos. Depois fica nesse vai e vem, do primeiro ao quarto, do quarto ao primeiro estágio, e assim vai até que a gente chegue no quinto estágio, ok? A gente já onde acontece no quinto estágio, é quando já temos os sonhos, e ele é mais intenso, e a gente já temos um relaxamento mais intenso, relaxamento muscular, e a nossa diminuição da temperatura do corpo cai um pouco mais, e o sono, nós passamos por todos esses estágios novamente. Então, esse tempo vai demorar mais ou menos 90 minutos, onde que você vai do primeiro ao quarto estágio, depois volta ao primeiro e chegando novamente ao quinto estágio. Também nós temos que lembrar que a necessidade do sono ainda é muito estudado por todo cientista no mundo todo. E ele é muito misterioso ainda.
ok? Continuando o nosso assunto do sono, então, cada ano surgem novas necessidades de dormirmos. Então, durante o nosso sono, nós ficamos protegidos contra ataques, ataques que eu digo assim, de doenças, né? Então, precisamos dormir 1/3 de nosso tempo para conservarmos energias e muitos animais dormem pouco, por causa justamente que eles ficam atentos aos perigos, então eles dormem pouco. Já há um estudo em que não comprovadamente que o ser humano morre por falta de sono, veja bem, mas já tem estudos comprovado que animais vivem menos, morrem por não dormirem tanto quanto deveriam, que eles ficam mais vigilantes, então eles dormem menos, eles deveriam dormir mais. Então, nos animais já foi provado que a falta do sono pode trazer a morte. No ser humano ainda não, está em estudo, né? Então, o nosso corpo, ele consome 10% da energia enquanto nós dormimos, justamente por causa da queda dos batimentos cardíacos, tá? Então, durante o sono, acontece a restauração do nosso corpo, onde os tecidos, as células se regeneram e sintetizam as proteínas que necessitamos para o nosso corpo. E os hormônios do crescimento, é muito importante, né, para o jovem, para o adolescente, lembrar disso, que durante o sono é que nós vamos ter essa produção, digamos assim, dos hormônios do crescimento e do desenvolvimento. Desses hormônios são liberados durante o sono. Então, o nosso cérebro precisa se rejuvenescer e se reorganizar. E utiliza do sono para que isso aconteça. Então, através da plasticidade do nosso cérebro, o que seria a plasticidade? É justamente a capacidade de se reconstruir, né? De sempre estar se reconstruindo. E então ele armazena as informações, os eventos que você teve durante o dia, tá? E à noite ele libera o que são descartáveis, as informações, os eventos que não foram importantes, o próprio cérebro libera, tá? Para que ele tenha espaço, né? Para que venham novas informações. Então, seria como ele faz uma limpeza, né, de substâncias metabólicas que são tóxicas para o seu organismo. Então, ele faz uma limpeza para que tenha espaço para armazenar novas informações no dia seguinte. Então, para que isso aconteça, né, nós precisamos do quê? Nós precisamos de ter uma noite de sono tranquila, tá? Então, o mecanismo que faz com que isso aconteça no nosso corpo chama-se sistema linfático. Só que ele não é muito vascularizado, no caso, o sistema linfático, e então ele pede para um outro sistema para ajudar ele, que é o sistema glinfático, tá? Então, ele faz essa limpeza, esse sistema faz essa limpeza no encéfalo, né, no nosso cérebro, e a relação com o sono acontece durante a noite, quer dizer, é durante a noite que ele faz essa limpeza necessária, tá? Então, a falta do sono nos afeta no nosso organismo e também na nossa qualidade de vida, como eu já falei. Então, como melhorar isso? Porque a falta do sono, que é a privação do sono, ele traz oscilações no humor, a pessoa fica muito mal-humorada, né? As vistas ficam embaçadas. Continuando o nosso assunto sobre o sono, a importância do sono, vamos falar sobre o problema da perda de raciocínio que a pessoa tem por não dormir, por não fazer o hábito de dormir, né? Então, ele vai ter uma perda de raciocínio, vai ter uma hipervigilância, achando que as coisas vão acontecer, quando não é bem assim. Se as coisas tiverem que acontecer, não vai ser a gente estar dormindo ou acordado que vai evitar, não é verdade?
Então, não se sabe ainda, sem a privação do sono, se pode causar até a morte. Sabe-se que já foi feito experiência com animais e, infelizmente, animais morreram pela falta do sono, mas o ser humano ainda não sabe ainda se pode afetar, tá? De levar até a morte, né? Muito bem. Então, a privação do sono pode causar até a morte no caso do animal pela fadiga da falta do sono, tá? No ser humano ainda não está constatado realmente. Então, os grandes causadores da falta do sono, normalmente, são os maus hábitos, né, que nós adquirimos durante a nossa vida, como, por exemplo, horários do nosso trabalho, que às vezes é um horário de turnos diferenciados, então, uma semana trabalha à noite, outra semana trabalha durante o dia, e então essa troca de horários pode causar essa falta do sono. Depressão, ansiedade e abuso de substâncias. E também uma síndrome que chama síndrome das pernas inquieta. Quando a pessoa tem uma mania de balançar as pernas muito, sabe? Isso chama-se síndrome de pernas inquietas. Também pode ser uma causa da falta do sono, já que fazem com que a pessoa acorde, né? Fique acordado e não relaxem o corpo durante a noite. Então, a insônia é o distúrbio do sono mais comum, e ela pode ser a dificuldade de dormir ou acordar durante a noite. Isso acontece por causa da ansiedade e problemas que a gente passa no dia a dia, né? O consumo excessivo de cafeína, muito café durante o dia, tem que se evitar, né? Tomar muito café, até o chá também ele tem muita cafeína também. O álcool, né, para quem é adulto que usa o álcool, a comida exagerada antes de dormir, exercício físico em excesso antes de dormir, também não pode. Tem que ser à tarde, exercício à tarde, à noite para dormir. Ansiedade exagerada, depressão. Então, o sono, a falta do sono acaba sendo uma coisa crônica, né? E é muito comum nos dias de hoje, por termos dificuldade de desligarmos a nossa mente para a gente poder dormir, tá? Seja por estudo ou por trabalho e até mesmo por lazer. Então, ele afeta o humor, é causador de acidentes de trânsito, não só nas estradas, como também na cidade também, tá? Ou por quem trabalha com máquinas, costureiras, trabalha com trator, essas máquinas pesadas, pode causar acidentes, tá? Nos finais de semana, a pessoa tem uma necessidade de dormir um pouco a mais, né? Porque durante a semana dorme menos. E precisa de um despertador para acordar durante a semana, porque não consegue acordar sozinho, né? Tem essa dificuldade também. Vamos dar algumas dicas de como fazer para que a pessoa possa conseguir dormir um pouquinho a mais. Então, primeira dica, comece a fazer um diário. Faça um diário, comece a anotar a hora que você vai dormir, a hora que você acorda e o que você faz antes de ir para a cama, suas manias, seus rituais antes de dormir. E se você tira uma soneca à tarde, isso também atrapalha o sono da noite. E se você fica na cama vendo o celular, usando o computador, vendo televisão, isso tudo atrapalha. E assim, tem os programas de televisão que vai até tarde, mas são programas que não foram feitos para adolescentes ficar vendo, né? São programas que são feitos realmente para adultos que não vão trabalhar no outro dia muito cedo, porque quem vai trabalhar no outro dia cedo não consegue ficar até 1 hora, 2 horas da manhã vendo final de BBB ou alguma coisa assim, entendeu? Então, tem que evitar, porque no dia... Olá, continuando sobre o assunto, a importância do sono, então eu estava dando algumas dicas, né, como você fazer para evitar essa falta do sono, tá? Primeiro,
comece a fazer um diário, tá? Então, nesse diário você vai começar a anotar a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, o que você faz antes de ir para a cama, os rituais, o que que você faz antes de ir para a cama. Se você tirou uma sonequinha à tarde, anota, tá? Se você fica na cama assistindo televisão, vendo o celular, usando o computador na cama, isso tudo tem que se evitar, tá? Segunda dica, controle os estímulos para dormir, né? Evite tirar soneca à tarde, como eu falei, só vai para a cama mesmo, só se for para dormir, não fica fazendo hora na cama. Anota as preocupações que você tiver. Se você estiver preocupado com alguma coisa, levanta, vai lá, anota a preocupação que você está tendo, tira o despertador do quarto e evitar essas preocupações, tá? Se não conseguir dormir em 20 minutos, saia da cama, vai para o sofá, vai ficar um pouco no sofá. Só volte para a cama quando você estiver com bastante sono. Quarta dica, para quem é adulto, presta atenção, não fumar, não tomar muito café antes de dormir, principalmente na tarde. Faça mais exercício físico à tarde, à noite não é horário para fazer exercício físico. Terceira dica, não fique deitado na cama sem sono. Diminua o tempo que você vai ficar na cama, tá? Não assiste TV deitado, não tente compensar o sono perdido, que não adianta, perdeu, como diz. A quinta dica, melhore o ambiente do seu sono. Por exemplo, deixe o quarto mais escuro, mais fresco, bastante ventilado. Não deixe relógio no quarto e, se possível, não deixe a televisão no quarto. E nem computador, né? E o celular principalmente, porque a luz do celular, ele faz você ficar ativa com a mente. Não consegue deixar você dormir. A lente do celular é complicado. A claridade, né, da lente. Sexta dica, tenha um relaxamento mental. Sinta cada parte do seu corpo contraindo, relaxando. E, em seguida, feche os olhos. E, por 10 segundos... respira e fica imaginando a passagem do ar no seu corpo. Todo o caminho que o ar vai fazer, por 10 segundos, tá? Sétima dica. Permaneça acordado quando não consegue ir para a cama, e vai para a cama só no momento certo, como eu já havia dito, tá? Não se force a dormir, procura relaxar, mais relaxar do que forçar a dormir com remédio, com essas coisas, sabe? Evita tudo isso. Então, quantas horas são necessárias por noite? Na infância, seria dos 3 aos 5, 6 anos, de 10 a 13 horas. Na adolescência, seria de 12 a 18 anos, de 8 a 10 horas que deve se dormir, tá? Então, o sono perfeito ajuda a atenção, no aprendizado, na memória, no equilíbrio emocional, evitar a internet na cama, tá? Atrapalha muito na escola, essa falta do sono, atrapalha muito o seu desenvolvimento na escola. Não tem atenção na escola. Evitar ficar à noite assistindo programas até de madrugada, evitar ter um ritual de ter uma hora certa para ir dormir, contando que tenha mais ou menos de 8 a 10 horas, para que você tenha um bom aproveitamento no dia seguinte, principalmente quem estuda de manhã, porque aí não consegue se concentrar na aula logo de manhã, não consegue se concentrar. Então, para evitar tirar nota baixa, tudo, procura dormir mais cedo, evita os programas que ficam até tarde na TV, evita usar o celular à noite na cama e